Fala galera, hoje no Resumindo Animes, nós vamos falar sobre o anime Record of Ragnarok, que nos conta o que aconteceria se deuses e humanos lutassem uns contra os outros. Vocês acham que nós teríamos alguma chance contra os deuses? Fiquem ligados que teremos spoilers a seguir. O anime começa com o narrador nos contando que o fim do mundo está próximo, e o motivo disso não são guerras, poluição ou qualquer outro desastre, mas sim os deuses que estão reunidos em um local decidindo o destino da humanidade, se vão poupar os humanos ou destruírem eles. A cena corta para o Tribunal dos Deuses, que está votando sobre o desfecho da humanidade, e aparentemente isso ocorre uma vez a cada 1000 anos. O poderoso deus grego Zeus está fazendo o papel de juiz no julgamento do destino da humanidade. Participando do julgamento, nós vemos diversos deuses de várias crenças e religiões diferentes, como Hermes, Afrodite e Shiva. Então Zeus faz uma pergunta para os demais deuses no local, se eles acham que a humanidade deve ser poupada ou destruída. O deus Shiva responde Zeus dizendo que nos últimos anos ele não viu nenhum sinal de arrependimento ou mudanças da humanidade, portanto, votando contra os humanos. A bela deusa Afrodite concorda com Shiva, dizendo que no último milênio, florestas morreram, lagos e rios ficaram cada vez mais poluídos e diversas espécies foram extintas, dizendo que a humanidade é uma praga e que se os deuses não fizerem nada, os humanos iriam destruir o planeta. A situação dentro do tribunal fica muito feia para os humanos, com diversos deuses concordando com esses argumentos e votando sim para esse desfecho. Quando os deuses está prestes a bater o martelo e oficializar essa decisão, nós ouvimos um grito vindo da plateia pedindo para Zeus esperar. Era a voz da valquíria chamada Brunilda, que estava junto de sua irmãzinha Gol. A valquíria não é uma deusa, e sim uma semideusa. Brunilda diz para os deuses que essa decisão é justa, entretanto, ela queria mostrar a piedade dos deuses e dar uma chance aos humanos de provarem o seu valor, através de uma batalha de humanos contra deuses, o chamado Ragnarok. Brunilda citou que Ragnarok estava na constituição dos deuses, e deveria ser seguida como lei. Então o narrador explica que Ragnarok é uma batalha de 1 contra 1, envolvendo 13 humanos e 13 deuses, e o lado que atingir 7 vitórias primeiro vence. Se os vencedores forem a humanidade, eles poderão viver por mais 1000 anos. Os deuses e a plateia começam a debochar da Valkyria, porque acham impossível um humano vencer um deus em uma batalha. E essa lei do Ragnarok nunca havia sido aplicada antes na história, estando ali mais como uma piada interna entre os deuses. Brunilda usa da velha e boa ironia e pergunta se os deuses estavam com medo dos humanos. E também é comentado que essa Valkyria tem muita coragem de falar assim com os deuses. Todos riem e ficam com raiva, enquanto Zeus acaba aceitando com certa empolgação, e diz que vai ser muito interessante assistir esse confronto de deuses e homens. O juiz deixa a cargo de Brunilda a tarefa de escolher os 13 guerreiros mais fortes de toda a história da humanidade. Zeus também revela que Brunilda já foi humana no passado, e talvez seja esse o motivo dela querer ajudar a humanidade. A cena seguinte mostra a grande arena flutuante de Valhalla, que já está lotada com todos os deuses e a torcida dos humanos. Então vemos que Heimdall vai ser o responsável por narrar a batalha e apresentar os lutadores de ambos os lados. Ele explica para todos que a disputa só acaba quando um dos lutadores morrer e logo após isso apresenta o primeiro deus a lutar, Thor com seu martelo Mjolnir, sendo descrito pelo Heimdall como o mais poderoso deus nórdico. Logo vemos o representante dos humanos, Lu Bu, um guerreiro lendário da China antiga, conhecido por ser o mais forte de toda a história daquele país. Antes da batalha começar, a valquíria Brunilda anda pela arquibancada do local e vê um monge orando para o seu deus, e ela diz para ele que nessa ocasião os deuses são os inimigos. Brunilda mantém uma postura confiante de que eles vão sair com a vitória, mas a sua irmã Gol está pessimista e com um certo medo do que vai acontecer. Lu Bu chega na batalha montado em seu cavalo chamado de Lebre Vermelha. O representante da humanidade salta do cavalo e invoca uma lança para fazer frente contra o martelo do Thor. Na arena, Lu Bu e Thor estão se encarando calmamente e parecendo estar sem preocupações, enquanto toda a plateia fica impressionada com os dois guerreiros. A batalha começa com Lu Bu indo para cima e lançando um forte golpe de sua lança contra o deus. Ambos saltam para trás após o golpe, e o narrador nos diz que Thor e Lu Bu compartilhavam de uma característica em comum, força bruta. Esses dois pesos pesados eram conhecidos por acabar com seus inimigos usando somente um único golpe, e todos se impressionam por eles estarem empatados. Zeus, que assiste a luta de camarote, fica impressionado com a força do humano por conseguir bater de frente contra Thor, mas se mostra incrédulo na possibilidade do humano vencer. A pancadaria é interrompida, e é mostrado um flashback de quando os gigantes de gelo decidiram atacar a Asgard. Eles começam a quebrar as muralhas de Asgard ao estilo Attack on Titan, e lutar contra o exército do local. As criaturas abrem grande vantagem contra os soldados, e nós vemos uma cena de um gigante engolindo e mastigando os soldados como se fossem balas de goma. As criaturas estão prestes a chegar no castelo da cidade, onde existem várias pessoas se refugiando dentro do local, até quando calmamente, sem demonstrar nenhuma preocupação, surge Thor para confrontar o grupo de invasores.
Sem muito esforço, ele finaliza alguns dos grandalhões que estavam dizimando o exército de Asgard, mostrando pra gente o quão poderoso esse cara é, enquanto o restante dos gigantes estão parados em choque vendo seus companheiros sendo apagados. Thor só conseguia pensar no quão entediante era aquilo, e usando seu golpe fatal, ele aniquilou todos os 66 inimigos restantes. Terminado o flashback que serviu para mostrar o lendário golpe de Thor, que ficou muito famoso e conhecido por todos, retornamos para a batalha de Thor contra Lo'Bu. O deus do trovão logo mostra por que chamam ele assim e começa a apelar carregando um forte golpe, usando seus trovões para lançar contra o seu oponente. Todos na plateia ficam chocados com o poder do deus, mas o guerreiro chinês não expressa nenhuma reação, mostrando que também é casca grossa. Thor desfere o golpe com o martelo, imbuído de trovões, causando uma enorme explosão e fazendo voar poeira por todo o coliseu, enquanto a visão de todos fica prejudicada por tanta poeira. Todos pensam que Thor finalizou o guerreiro humano com aquele golpe assustador. Entretanto, para surpresa de todos, Lo'Bu continua vivo, e com a sua lança ele desfere um forte contragolpe, que corta o deus, o fazendo jorrar sangue. Todos na arena ficam de queixo caído com essa virada na luta, com os deuses se recusando a acreditar que um humano feriu um deus. Então Lo'Bu ri da cara de Thor. O deus passa a mão no local da ferida e diz que era um desperdício Lo'Bu ter nascido humano, já que eles poderiam até ter sido amigos se não fosse a diferença divina. E após isso, vemos o passado do guerreiro chinês, mostrando que desde pequeno ele já impressionava os outros ao seu redor com sua coragem e força. Então Lo'Bu derrota um urso gigante como se não fosse nada. O narrador nos conta que o objetivo de Lo'Bu sempre foi viajar para diversos lugares na esperança de achar alguém tão forte quanto ele, participando de grandes batalhas entre exércitos e se tornando muito famoso. Todos achavam que Lo'Bu implorou para não ser executado, mas na verdade ele se rendeu pois estava entediado por não ter oponentes à sua altura, e por isso ele desistiu de viver. Os súditos do exército de Lo'Bu dizem que nunca viram ele sorrir tanto, mostrando que o guerreiro estava curtindo a batalha. Zeus começa a se questionar como uma arma humana como a lança do Lo'Bu pode bater de frente com o lendário Mjolnir, e logo ele percebe que a Valquíria Brunilda, antes da batalha começar, deu uma arma divina para o humano ter uma chance de vencer Thor. E nós vemos que no passado, Brunilda e sua irmã entraram em contato com outras valquírias para pedir ajuda nessa missão. E é assim que essas armas divinas eram feitas, a partir de uma das 13 valquírias, que se transformam em uma arma e levam consigo seus poderes e a sua força para o objeto, ajudando assim o guerreiro que a empunha. A lança do humano começa a brilhar em um amarelo dourado, e todos da plateia descobrem que na verdade aquela arma é uma das 13 valquírias, irmãs de Brunilda, e nos é mostrado como foi a sua transformação na arma. O narrador fala de uma lenda que diz que o martelo de Thor é tão poderoso e quente que até mesmo seu dono precisa usar luvas especiais para empunhar a arma sem se machucar. E com um golpe de sua lança, Lo'Bu consegue quebrar uma das luvas de Thor em vários pedaços, emitindo uma luz azul e deixando todos os humanos na arena em euforia. Hermes, que está ao lado de Zeus assistindo a luta, cita que o trabalho das valquírias era guiar as almas dos melhores guerreiros para o céu, para criar um exército que sirva os deuses, e acrescenta que há boatos de que elas fazem isso na verdade não para servir os deuses, e sim para criar guerreiros que rivalizem com eles. Zeus, numa cena cômica, ao ouvir Hermes dizer isso, fica ainda mais feliz e se apaixona por Brunilda, mandando beijos para ela. O martelo de Thor acaba caindo no chão após o golpe, e para surpresa de todos, ele começa a rachar e se revela como sendo um ser vivo e tendo consciência própria. Zeus revela que na verdade as luvas de Thor eram para segurar a força e proteger o martelo para ele não se despedaçar com tamanha força do seu portador, e não para proteger Thor. O deus retira a segunda luva que estava usando e impõe o martelo novamente, e os demais deuses ficam surpresos de ver Thor lutando a sério e vendo ele usar essa habilidade pela primeira vez. Na arquibancada assistindo à luta, Brunilda e sua irmã recebem a notícia dos próximos participantes a se enfrentarem no torneio. E entre os deuses da lista estão Zeus, Buda, Loki, Apolo, Poseidon e Susano. Já fazendo parte do time dos humanos, alguns deles são Quintin, Leônidas, Tesla, Sasaki, Jack e Adão. De volta para a luta, Thor arremessa seu martelo na direção de Lo'Bu, mas acaba errando o alvo e o martelo voa para longe de Thor. Aproveitando essa brecha deixada pelo deus, Lo'Bu corre em direção a Thor para o atacar nesse momento de desvantagem. Mas no exato instante que ele vai desferir o golpe com a lança, o martelo retorna para Thor, salvando ele do ataque. E todos descobrem que inicialmente aquilo não era um ataque, e sim uma forma dele pegar mais velocidade com o martelo, para aí sim desferir um golpe fatal. E Thor retorna a atacar, e quem estava torcendo para o humano pensa que Lo'Bu defendeu o golpe por estar de pé, mas dessa vez o poderoso golpe do deus acaba quebrando as pernas de Lo'Bu, fazendo o guerreiro chinês desmoronar e complicando a sua situação e sua chance de vitória. Mas graças à torcida dos humanos que estavam assistindo a luta,
Lu Bu consegue motivação o suficiente para se levantar e continuar com a luta. O guerreiro sobe em cima da sua montaria para continuar lutando mesmo com as duas pernas quebradas. E Zeus comenta que o guerreiro chinês e o seu cavalo eram unidos como um só. Então vemos uma pequena cena do passado de Lu Bu, onde em cima de uma montanha ele praticou seu golpe supremo por vários dias e noites, quebrando diversas de suas lanças no processo, e depois de centenas de tentativas ele rasgou ao meio uma das nuvens do céu e aperfeiçoou o seu golpe mais forte. O guerreiro começa a cavalgar em alta velocidade em direção a Thor, e ambos preparam seu melhor ataque para decidir tudo. A colisão entre os dois foi tão forte que causou um clarão em todo o coliseu, impressionando todos os que estavam assistindo. Logo após isso, nós vemos que Thor saiu vitorioso desse confronto, com Lu Bu ficando gravemente ferido e a arma se quebrando, fazendo com que a Valkyria que estava transformada morresse. Em suas últimas palavras, Lu Bu diz que se esforçou ao máximo e deu tudo o que tinha, sendo finalizado com um sorriso no rosto por finalmente ter enfrentado um oponente digno. E o primeiro confronto termina com a vitória dos deuses. Quem você achou que venceria esse confronto? Você acertou o resultado? Me contem nos comentários. E não esqueçam de curtir o vídeo e inscreva-se no canal, ativando o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos aqui no Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.